Oi pessoal, eu sou a Dani, a gente tá aqui hoje pra gente poder estar fazendo a minha tag dos 50% desse ano. A tag dos 50% funciona o seguinte: eu vou estar aqui com vocês e vou estar falando pra vocês os melhores e os piores que eu li esse ano. Foram mais de 50 livros que eu li esse ano, então foi meio difícil selecionar tudo, mas estamos aqui. Então vamos lá, temos um roteirinho do que a gente tem que seguir aqui. Então eu vou começar pelo primeiro, que é esse aqui, que é A Marca de Atena, que de longe eu considero o melhor livro desse ano. Eu estava lendo essa segunda série do Percy Jackson. Eu já tinha lido a primeira série há muito tempo e desliguei da ideia quando eu vi que tinha a segunda série do Rick Riordan. Até se você não viu, tem aí no canal a ordem de leitura, falo sobre todos os livros do Rick Riordan que organizam o mundo do Percy Jackson. Mas enfim, o meu favorito é esse daqui, que é A Marca de Atena, como vocês podem ver. Melhor continuação desse ano. Então, para mim, a melhor continuação são esses 3 livros aqui, que até na verdade foi bem surpreendente, que são de Lewis. Eu não conhecia de Lewis, eu conhecia de fantasia poucas histórias, eu conhecia o Peregrino, eu conhecia as Crônicas de Nárnia, mas não a trilogia cósmica. E eu adorei a série, os 3 livros, são 3 livros com história continuada, com um personagem que aparece, mas em tempos diferentes, trazendo dinâmicas diferentes. Para quem lê Lewis, tem um paralelo teológico também. Mas não é só teologia, não. Se você não curte religião, você pode ler tranquilo. São livros com encadernação de capa dura, como vocês veem, bonitos, né? A lateral também bonita, aqui mostrando para vocês. Mas adorei a trilogia. Melhor lançamento não lido. Gente, tô com vergonha de falar para vocês, mas não li ainda. Tolkien, Os Filhos de Húrin. Eu tava lendo a série de Tolkien até chegar nesse ponto de ter que ler esse, e ele não tinha sido lançado ainda, até parei, eu li os 3 primeiros livros, eu vou voltar depois, mas Os Filhos de Húrin pra mim o melhor lançamento, porque eu tava lendo a saga que dá anterior ao Senhor dos Anéis e percebendo que ela é maravilhosa, escrita de Tolkien, não tem igual. Livro mais aguardado para o segundo semestre. Então, na verdade, é o box do Trono de Vidro. Comprei, só que ainda tá sob transporte para chegar aqui para mim. Era lançamento agora do mês de julho e gostei bastante. Já foi lançado antes? Já. Só que o box que lançaram, ele é bem diferente. Quando ele chegava a fazer unboxing aqui com vocês, eu fiquei encantada com ele. Eco bag, marcadores, aquele box todo bonito. Eu tô muito curiosa pra ver. Livro que mais te decepcionou, gente? Ai, quem viu minha resenha aqui sabe até por quê. Mas eu tava assim tão empolgada quando eu vi que ia ter essa questão de África. Eu tava tão assim, nossa, África e tal, pensando que ia ser tão lindo, que ia ser tão maravilhoso, que eu ia descobrir uma cultura diferente, um povo diferente. O livro até começa com isso, mas depois se perde. E aí, assim, foi decepcionante, até porque teve os personagens, aquela coisa, uma personagem... Os personagens são todos doentes, psicologicamente falando. Eu falei muito de uma, mas é tudo doente, né, nesse livro, e me deu gastura. Então, foi o que pra mim foi mais decepcionante. Fala da cultura de forma linda, mas a história acaba desvinculando disso e me deixou triste. Livro que mais te surpreendeu? Eleanor e Park. Gente, Eleanor e Park me surpreendeu demais. Eu não estava esperando muito desse livro. Eu vi ele na Americanas, estava baratinho. Eu estava querendo um livro para ler naquele dia, na viagem de volta para casa. Eu vi Eleanor e Park lá, 10, 15 reais. Comprei, né? Dizia, vai ser porcaria. Não foi, não. Foi uma história muito bonita. Apesar de adolescente, que tem uma dinâmica de família, temas de bullying, de abuso, tanto abuso físico quanto possível abuso sexual. Tem descoberta de identidade aqui, tem adolescentes crescendo, tem um envolvimento amoroso muito bonito. Então tem cenas muito pesadas, mas também tem cenas muito doces. Então é um livro muito temperado, gostei muito dele. Pra mim foi uma revelação. Novo autor favorito? Esse aqui é cristão, tá, gente? Eu sei que tem gente que não curte cristão aqui, mas o meu autor favorito do ano, que me surpreendeu, foi Luciano Subirá. Amei a escrita dele, eu já tinha comprado esse livro ano passado, no Simpósio de Pastores do Ministério, mas eu não tinha lido ainda. E esse ano, quando eu li, gente, o que é aquilo? Profundo demais para quem
é cristão vai entender até que nada mais importe é você ir no profundo ali espiritualmente falando e tal. Mas continuando, porque eu não vou falar de... Não vou misturar a parte cristã com as outras aqui, vocês sabem disso. Quedinha por personagem recente. Então, o personagem que eu achei assim, amorzinho, casaria. Casaria se não tivesse descoberto o Lucas, claro. E se fosse dessa época também, claro. E se eu fosse da Inglaterra também, claro. É o personagem principal desse livro aqui de Júlio Verne, que é a viagem de volta ao mundo em 80 dias. O personagem aqui, o Phileas Fogg, gente, ele é maravilhoso. Ele atrasa uma viagem que ele está tentando fazer de 80 dias ao redor do mundo para salvar uma mulher que ele nem conhece, que ia ser sacrificada na tribo dela, na cultura dela. E depois a família não quer ela, ele vai carregando ela, ele vai salvando ela, ajudando ela. E no final ela fala que quer casar com ele fica todo sem graça e fala que aceita demais, que ele gostou dela, mas não queria desrespeitá-la. Gente, eu achei a cortesia, a educação dele, a forma de tratar o feminino tão linda, que é apaixonante. O Phileas Fogg, pra mim, e é um clássico, viu? Vocês ainda não viram revisões aqui de clássicos, mas eles existem, como, por exemplo, Edgar Allan Poe. Como vocês viram, eu falei ali que aquele é o mais apaixonante. Só que o personagem mais interessante, assim, a descoberta recente que eu tive foi o Dupin, que é o investigador que Allan Poe tem nas suas histórias. Allan Poe tem uma pegada de terror, mas é um terror bem fraquinho, tá mais pra uma espécie de suspense na época do romantismo. Então eu tenho esse box com esses 3 livrinhos. Eu não sei em qual tá as histórias do Dupin aqui, não me lembro mais, então eu peguei o box direitinho para vocês verem. Então, clássico também. O livro que me fez chorar foi essa livretinha aqui, esse trenzinho que você olha e fala, não dá nada, mas o Avivamento do País de Gales também tem uma questão aqui que é cristã e teológica. Fala sobre a forma como houve o avivamento no país, mas o que eu achei mais marcante é que o dado histórico, e é um dado real, que quando houve o avivamento no País de Gales, os bares esvaziaram, as famílias melhoraram condições financeiras, os esposos se tornaram bons maridos, parou de ter abuso doméstico, parou de ter abuso infantil no país, o avivamento foi nessa esfera. Então eu chorei lendo isso, vendo o tanto que a transformação foi bonita, né? Mas sem misturar religioso aqui. Pra mim, isso aí, eu não choro com um livro, esse conseguiu me fazer chorar. Livro que te deixou feliz, gente, esse. Ai, gente, Diário da Princesa. Esse aqui é o Casamento da Princesa. Não teve nada que me deixou mais feliz que descobrir esse livro. Eu tinha 15 anos quando uma tia minha me deu os 4 primeiros livros da Meg Cabot, que é a autora dessa história aqui, do Diário da Princesa. E eu, esse ano, resolvi que ia procurar para comprar o restante da coleção, porque na época eu tinha os 4 primeiros, mas eu li os outros livros pegados emprestados de uma amiga. E até, inclusive, um beijozinho, se você estiver vendo aqui, que você me impactou muito quando fez isso. E a gente trocava os livros ali, lia, eu não tinha condições de comprar. E esse ano eu resolvi comprar os restantes da coleção naquela edição original mesmo, tive que comprar em sebo, porque mudou as edições. E descobri que a Meg depois lançou esse daqui, depois do último que eu li, que é o Casamento da Princesa, até com a capa diferente das edições antigas que eu tenho. Essa daqui é a capa das edições mais novinhas, mas me fez muita diferença, porque eu comecei a ler com 15 anos, e 15 anos depois, porque hoje eu já estou nessa casa, 15 anos depois eu vejo o Casamento da Princesa. Me ajudou a crescer tanto, então para mim me impactou muito, foi sem dúvida o achado desse ano. Melhor adaptação cinematográfica. Gente, eu confesso que eu não li coisas que viraram filme direito esse ano. Então, eu vou mostrar para vocês o Pra Todos os Garotos que Já Amei, que foi o último que eu li, que é bem fielzinho, né? Tem até vídeo aí no canal, mas o segundo já não é fiel, mas o primeiro é bem fielzinho ao livro mesmo. E eu li esse livro esse ano. Então, para mim, eu vou contar como a melhor adaptação cinematográfica, porque eu só li esse ano, embora o filme tenha lançado ano passado e eu tenha visto ano passado também. Desenho favorito do semestre, Julia Quinn, gente, do que eu. Comecei a ler e percebi a diferença da ordem de leitura, então também tem vídeo aí no canal, se você tiver curiosidade de entender sobre isso, mas esse livro, gente, que delícia, que romance, água, açúcar, gostoso, eu tava precisando de um desse, depois das leituras pesadas que eu andei fazendo.
mas maravilhoso, maravilhoso. Agora, outra perguntinha foi o livro mais bonito, né, que eu tenho. E eu não peguei um livro, eu peguei um box, que é esse aqui de Hans Christian Andersen, com ilustrações bem originais, bem antigas, tá vendo? Um negócio muito bem elaborado, um roteirinho bem mais antigo. Os livros têm a lombada desse jeito. Edição de capa dura, eu gosto muito de edição de capa dura, meus clássicos, muitos deles são, um dia desses eu mostro pra vocês. E ele é todo ilustrado, com ilustrações muito bonitas, muito bem feitas. E aqui nós não vamos ter os contos na versão que as crianças leem, são os contos na versão original. Eu já estava querendo um compilado das originais dos autores, então esse daqui é de Andersen. O de Green agora relançou, vou comprar, na época não tinha para comprar, mas eu até já estudei sobre isso, minha defesa de TCC foi sobre isso, minha defesa de especialização também foi sobre a função da ficção para a infância. Então, eu sempre estudei muita dinâmica psicológica por trás desses contos. Então, eu acho muito interessante. Mas indo para a última pergunta aqui, para a gente encerrar. Qual livro que eu não quero que acabe o ano sem eu ler? Tcharam! Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. Gente, eu tô ouvindo falar tanto da série desse negócio. Comprei, não consegui ler ainda. Mas até o final do ano eu vou ler ele. Inclusive vai ter filme, depois eu até posso fazer uma resenha aqui, livro versus filme, como vocês viram aí, vou fazer playlist disso. Então, é isso, gente. Esses foram os melhores e piores desse ano. Como eu disse, foram mais de 50 livros lidos esse ano, mas os selecionados de acordo com nossa listinha que foram esses livros. Eu espero que você tenha gostado. Curte aí, dá seu joinha. Se inscreve no canal e não se esquece, hein, de ativar o sininho e acompanhar aqui com a gente. Se você quiser ver, tem outros vídeos aqui, tem resenhas psicológicas, tem comparativos de livro com filme, tem os conteúdos que são de música, tem os conteúdos que são de teologia, tá tudo separadinho, você pode conferir aí. Sem falar no unboxing também, se você quiser outras sugestões de livros diferenciados, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, gente. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!